Olá! Um dos maiores desejos da sociedade atual é a felicidade, uma vida abençoada e um lar equilibrado. À luz dos Salmos 127 e 128, nós encontraremos o segredo de uma vida equilibrada debaixo da bênção do Senhor através do princípio do temor a Deus. Se você deseja... Seja bem-vindo ao Saber Cristão, esse canal de conteúdo teológico de auxílio de pré-aula das revistas da Escola Bíblicas Dominicais da editora Betel. Eu sou Romário Silva e sou pastor na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, no campo do Rio Grande de Dentro, estado do Rio de Janeiro, cuja presidência é do pastor Ivarnésio Nascimento. Nosso desejo é que você possa estar sendo ricamente abençoado através desse conteúdo, que você possa assistir, se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo, para que outras vidas possam ser ricamente abençoadas também, igualmente você. Estamos na lição de número 12, cujo tema é Edificando a Família com Temor e Confiança no Senhor. O texto áureo se encontra em Salmo 128, versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A verdade aplicada diz o seguinte: que nossas atitudes sejam influenciadas e motivadas pelo temor a Deus e desejo de viver conforme a vontade do Senhor. Os objetivos da lição são os seguintes: abordar os temas dos Salmos 127 e 128, mostrar a importância de depender de Deus e apresentar os benefícios do temor a Deus. Os textos de referência se encontram no Salmo 127, versículo 1, 2, Salmo 128, versículo 1, 2, 3 e 4. Acompanhe comigo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O tópico primeiro dessa aula fala sobre os Salmos 127 e 128. Os Salmos 127 e 128 compõem um grupo de 15 salmos, conhecidos como Cântico dos Degraus ou Cânticos de Peregrinação. Os autores desses salmos tinham a intenção de revelar, através dessas poesias, a justiça de Deus, a manifestação do Senhor e também a integridade do homem, o homem justo. É nesse sentido que você encontra algumas figuras, fotografias que ilustram bem o sentimento desses salmistas. Por exemplo, você vai encontrar a figura de um construtor, a figura de um vigia, a figura de uma mulher como oliveira de uma casa. Você vai encontrar a figura de filhos como flecha ou filhos ao redor de uma mesa. Tudo isso representa a intenção do salmista em transparecer os sentimentos, desejos e a intenção do seu coração. Essas imagens revelam o quanto esses homens eram experimentados e tinham intimidades e experiências com o Criador. Mas, acima de tudo, esses homens dominavam as regras de escrita, as composições poéticas de forma muito aperfeiçoada, ao ponto de ficar compreensivo a qualidade dos salmos e a inspiração daqueles que faziam a composição. Aprendemos, no decorrer das últimas aulas, que o livro dos Salmos é um livro que expressa os sentimentos de vários seres humanos, que são muito parecidos com os nossos sentimentos.
Não diferente disso, o Salmo 127 expressa 3 preocupações fundamentais e essenciais de todo ser humano. E quais são essas preocupações? A primeira preocupação está relacionada à construção do lar. A segunda está relacionada à segurança da família. E a terceira preocupação está relacionada à criação do lar. Mas quem lê esses salmos percebe que, embora que o homem tenha essas preocupações que são naturais à natureza humana, é preciso entender que esse salmista percebe que o homem não consegue dar conta de erguer tudo isso sozinho. Se o homem não consegue, é a partir de quem ou de que o homem é capaz de construir essas coisas e de fincar de forma firme e duradoura essas coisas. Entenda, o que o salmista quer nos ensinar e nos informar que a segurança, a construção e a criação dos filhos ou da família depende exclusivamente da pessoa e da mão do nosso Deus. O homem não consegue nutrir essas perspectivas e essas intenções de forma só, mas ele depende do Senhor e da força do nosso Deus para poder concretizar esses desejos e intenções do seu coração. Há quem considere que o Salmo 127 pertença ao rei Salomão, por conta da expressão aos seus amados que se encontra nesse salmo. Bem, essa expressão está relacionada à passagem no qual o profeta Natã chamou a Salomão de Gedidias. A expressão Gedidias, quando traduzida, tem esse significado aos seus amados. Se isso for verdade, se esse salmo pertencer verdadeiramente a Salomão, traz uma lição muito importante para os nossos dias. A lição é que, embora que Salomão soubesse todos os benefícios de servir a Deus e de manter o temor ao Senhor e de condicionar a Deus a construção do seu lar e da sua família, em 1 Reis, capítulo 11, versículo número 11, diz que Salomão arruinou toda a sua vida por conta de equívocos que cometeu na sua caminhada. Ou seja, não basta apenas nós sabermos das coisas que devemos fazer, nós devemos praticar. Tem muita gente que sabe e não pratica. E saber e não fazer, saber e não praticar é sinônimo de ruína, é sinônimo de desconstrução de tudo aquilo que Deus projetou para todos nós. Um outro salmo estudado nessa lição é o salmo de número 128, que expressa o homem que teme e confia no Senhor. Esse temor desse homem, ele reflete sobre a sua casa, especificamente, reflete na sua esposa e reflete nos seus filhos. O temor do marido influencia uma esposa a frutificar dentro de sua casa. Isso é um contraste, uma aversão ao que é relatado em Provérbios, capítulo número 7 e versículo de número 11, que narra uma mulher que está voltada às práticas fora do lar e que vive uma vida totalmente desorganizada e desregrada fora da sua família e fora do ambiente matrimonial. A mulher desse salmo é uma mulher que frutifica para dentro do lar. Mas não só isso, ela frutifica para os filhos e frutifica para o marido. A expressão no qual ela é como uma videira ao redor da casa aponta para uma mulher que conhece os 4 cantos da sua casa. Aonde essa mulher está, ela frutifica. Ela frutifica na cozinha, ela frutifica na sala, ela frutifica no quarto com o marido, ela frutifica com os filhos, ela frutifica em todos os ambientes. Ela não é uma mulher desequilibrada, que só favorece o marido e esquece os filhos. Ela não é uma mulher desequilibrada, que só favorece os filhos e esquece do marido. Ela é uma mulher estável, é uma mulher equilibrada, é uma mulher firme na presença do Senhor, que sabe frutificar na hora certa e no momento eficaz. Além de influenciar a sua esposa, o homem do Salmo 128, esse homem que teme ao Senhor, é um homem que influencia também os seus filhos. E o texto vem dizer que
que os seus filhos estão ao redor da mesa. Ele gera filhos e influencia os seus filhos para permanecerem ao redor da mesa. O que isso significa? É que esse homem está preocupado, através do seu temor a Deus, a fazer com que seus filhos sejam pessoas que tenham uma prática de comunhão, que cresçam na comunhão. Mais do que isso, os seus filhos são filhos da piedade, do temor e da dedicação ao nosso Deus. Chegamos no tópico 2, cujo tema é: somos dependentes de Deus. O escritor do Salmo 127 quer nos mostrar que a nível de construção de uma família, edificação de um lar, só existem duas situações. A primeira situação é Deus construindo, e a terceira situação é o homem construindo. Só que existe uma distinção muito forte, muito intensa, uma diferença muito grande, um abismo que separam essas duas situações. E por quê? Porque quando o homem constrói, é uma realidade. E quando Deus constrói, é uma realidade também totalmente diferente. Quando o homem constrói, é sinônimo de ruína. E quando Deus constrói, é sinônimo de sucesso, de um projeto que vai durar para a vida toda. O que o salmista quer dizer é que a nível de construção do lar, não existe uma terceira opção. Não existe um empate. Ou é vitória ou é derrota. Ou é sucesso ou é ruína. Se você ler atentamente esse versículo, você vai perceber uma palavra-chave, uma palavra que é muito comum nesse versículo. É a palavra vão. E essa palavra só é designada para aquela pessoa que não entrega e não confia ao nosso Deus a construção da família. A palavra vão aqui não está relacionada ao princípio de vaidade. A palavra vão aqui expressa um sinônimo de um indivíduo e uma pessoa que se sacrifica inutilmente, que faz das suas práticas que não vão acrescentar nada de positivo espiritualmente à sua vida, mas acima de tudo, uma pessoa que faz essas atividades de forma vã é uma pessoa que está sempre dando voltas em um mesmo lugar, vive a sua vida num círculo, ele não tem direção para ir. Ele pode até fazer o seu projeto de forma organizada, ele pode até fazer o seu projeto de uma forma preocupada, observando os pequenos detalhes, como um vigia, aproveitando essa expressão e essa imagem, essa figura, essa fotografia de um vigia que o salmista aplica no Salmo 127, nós aprendemos uma coisa muito interessante em relação a esse indivíduo. O vigia aqui é como um atalaia, uma pessoa que é responsável por guardar uma cidade, por fazer suas vigias em cima de um monte, ou talvez em cima de uma torre bem alta, observando os perigos que porventura venham afetar não só a cidade, mas também o vilarejo. Mas o vigia é aquele que não só guarda a cidade, mas também guarda grupos e guarda pessoas. Você pode observar isso através da vida de Abner, que de uma forma muito despreparada, ele afrouxou a sua vigia em relação ao rei Saul. E em 1 Samuel capítulo 26, você encontra a passagem que ele dormiu e Davi conseguiu roubar-lhe a sua arma e estava diante da possibilidade de matar o rei Saul. Você conhece a história e assim ele não fez. Mas o que é interessante é que se observa que o vigia, ele é responsável por guardar não só a cidade, mas também ele guarda grupos e guarda pessoas. Você aprende uma coisa muito interessante nisso. É que não adianta nos preocuparmos e passarmos noites sem dormir se Deus não estiver conosco para guardar não só a cidade, mas aquelas pessoas pelo qual a gente luta dia e noite e dia, para que estejam bem, que estejam com saúde, que estejam em segurança. Em outras palavras, de nada adianta eu lutar para que os meus filhos estejam em segurança. De nada adianta eu me preocupar para que minha casa esteja segura. Quem guarda a minha casa, quem guarda a minha família é o Senhor. Quem guarda a minha cidade é o meu Deus. Quem vai me dar segurança nos meus projetos é o Senhor. Isso é algo a ser refletido. Isso é algo a ser pensado no nosso tempo. Vivemos um sentimento de tanta preocupação
e achamos que estamos construindo um castelo de segurança em relação aos nossos projetos e nossa família, e a bem da verdade, nós estamos sendo enganados pelos nossos próprios sentimentos. Parece que o salmista está sendo irônico, porque enquanto em cima nós encontramos pessoas que estão preocupadas em construir e preocupadas em dar segurança, observa-se logo em seguida que Deus dá descanso àquelas pessoas que confiam em seus projetos na mão do Senhor. E o que quer dizer sono aqui? Sono fala de tranquilidade, sono fala de serenidade, sono fala de que mesmo quando tudo esteja mal, que as coisas ao meu redor não estejam num devido equilíbrio ou numa condição no qual eu venha estar feliz, eu possa descansar e possa dormir no Senhor. O sono da tranquilidade, o sono do equilíbrio espiritual. Nós encontramos dois grupos de pessoas: aquelas que dormem o sono da tranquilidade dada pelo Senhor e aquelas pessoas que acordam de madrugada, e parece que o sono dessas pessoas são sonhos interrompidos de forma muito prévia. Eles acordam de madrugada e por conta do cansaço do dia a dia, eles precisam descansar no período da tarde. Observe, são pessoas que acordam e cansam, acordam e cansam, acordam e cansam, enquanto tem outras pessoas que dormem o sono da segurança porque entregam a sua vida ao Senhor. Um outro detalhe que eu queria que você observasse no Salmo de número 127 é porque parece que esse indivíduo que vive uma vida vã, que acorda de madrugada e vive uma vida e vive um dia todo de cansaço e precisa dormir para descansar por conta do labor, da labuta do dia a dia, parece que essa pessoa é uma pessoa que é sinônimo do que em muitos momentos nós dizemos no nosso dia a dia. Você já parou para observar que algumas vezes você diz em relação a algumas pessoas, parece crente, é quase crente? Por exemplo, ele não bebe, ele não fuma, não chama palavrão, educa bem os filhos, é pontual no trabalho, vive uma vida ética de forma perfeita. Mas o que parece é que esse homem que vive uma vida vã, do Salmo 127, ele cumpre todos esses requisitos da sociedade. Ele é um pai responsável pela família, porque o texto diz que ele acorda de madrugada para colocar o pão em casa. Ao mesmo tempo, ele cansado, ele chega e já está preocupado para o outro dia, no qual ele vai acordar de madrugada. Consequentemente, no versículo 1, foi dito também que ele se preocupa em construir a sua casa de forma perfeita, de forma agradável. Consequentemente também, ele deseja que o seu lar, ele viva em segurança. Só que tem um pequeno detalhe: esse homem não tem Deus nos seus projetos. Ou seja, não adianta ser quase crente, não adianta quase servir a Deus, não adianta ser quase servo do Senhor. Nós devemos entregar todas as nossas intenções, os nossos sentimentos e a nossa vida por completo ao nosso Deus. Deus não nos quer pela metade. Deus não quer 90% da nossa vida. Deus quer a gente de forma íntegra, 100% do nosso viver. Chegamos no tópico 3, que tem como tema os benefícios do temor a Deus. O Salmo de número 128 expressa um homem que teme, mas esse temor, além de influenciar na esposa e no filho, tem uma consequência muito interessante sobre a vida desse homem. O texto vai narrar esse homem como um indivíduo que é bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado significa feliz. O homem que teme ao Senhor é um indivíduo feliz. Ele é feliz nas suas atitudes, ele é feliz nos seus sentimentos, ele é feliz nas suas emoções, ele é feliz na sua vida espiritual. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. E todos nós sabemos que a língua hebraica tem um grande significado. As suas palavras, ou as palavras que compõem a língua hebraica, têm uma grande importância por conta do seu significado. Por exemplo, os nomes de pessoas têm um grande significado. Buscando entender um pouco da importância e do significado à luz da expressão felicidade ou bem-aventurados, quando a gente se volta para a língua hebraica, a gente percebe que a palavra no hebraico que designa felicidade ou homem feliz
Eosh. Quando você vai observar a primeira letra dessa palavra, você vai entender que essa primeira letra no alfabeto hebraico é a letra Aleph. E a letra Aleph no alfabeto hebraico aponta para a pessoa de Deus. Isso tem um significado muito singular, muito ímpar para aquilo que está sendo ensinado no Salmo de número 128. É que o princípio da felicidade e da bem-aventurança, ele inicia e se começa com a pessoa do nosso Deus. Não existe felicidade sem Deus. Toda a felicidade humana, ela inicia-se no Senhor. Além desse homem que teme a Deus ser feliz, existe uma outra consequência muito interessante. O texto vem dizer no versículo de número 2 que ele comerá do trabalho de suas mãos e tudo lhe irá bem. Esse texto tem uma grande importância para os nossos dias, porque fala de um homem que teme a Deus e a consequência disso é ele ter sucesso na sua vida. Agora observe, o texto diz que ele comerá do trabalho de suas mãos e tudo lhe irá bem. Vai bem porque ele está colhendo os frutos do seu trabalho. Ou seja, ele primeiro trabalha para que possa colher os benefícios de sua atividade. Em outras palavras, aquele que teme a Deus, ele logicamente vai passar por um processo, ele é um homem feliz. O homem que teme a Deus é um homem feliz. E ser feliz com o Senhor e ser feliz no Senhor não nos impede de passar pelos processos naturais da vida. Qual é o processo? O processo de trabalhar de forma honesta e de conseguir o sucesso. Mas não existe nenhum sucesso que não venha no processo inicial do trabalho. Todo processo de sucesso, ele é antecedido por um trabalho e por uma dedicação naquilo que se faz. Mas uma coisa mais importante, que é a chave do sucesso no trabalho bem-sucedido, é confiar e entregar a nossa vida no Senhor. Então observe, o homem do Salmo 128 é um homem que teme a Deus. E por consequência disso, nós aprendemos aqui, ele tem uma mulher que frutifica dentro de casa, ele tem uns filhos que vivem ao redor da mesa, que ele projeta os seus filhos ao redor da mesa, ele trabalha e por conta do seu trabalho, ele vive uma vida colhendo os frutos. E essa ideia de estar satisfeito aponta para uma possibilidade de estar satisfeito quando tudo vai mal e estar satisfeito quando tudo vai bem. Temer a Deus não significa que todas as coisas vão acontecer de forma positiva na minha vida. Porque o apóstolo Paulo diz que o dia mau existe, porque ele pode trabalhar e as coisas acontecerem como ele não pretendia, como ele desejava. Mas também as coisas podem acontecer de forma positiva. Mas independente do que acontecer, o que o texto quer nos dizer é que esse homem que teme a Deus, ele não vai deixar de temer ao Senhor, porque o seu coração está satisfeito. Foi isso que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo de número 11. Acompanhe comigo. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bem, meus queridos, chegamos ao final de mais uma pré-aula e eu quero te agradecer por você estar até o final desse vídeo nos assistindo e contribuindo para que esse canal e o nosso conteúdo possa ser conhecido através de outras vidas. O meu pedido nesse momento é que você possa se inscrever no canal, que você venha assistir o nosso conteúdo, que você venha compartilhar esse vídeo e ativar o sininho, para que quando nós viemos a publicar vídeos, e nós iremos publicar mais vídeos essa semana, você possa receber e você possa ser ricamente abençoado e edificado. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.